Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias. Hoje nós vamos falar sobre definição de uma função contínua. Beleza. Primeiro, vamos ver aqui as nossas duas funções, a função f e a função g, tá? A gente tem aqui elas representadas na forma de gráfico. A minha função f aqui, gente, a gente observa bem aqui nesse ponto P, que ela é uma função, o quê? Contínua nesse ponto, tá bom? Então nós temos aqui um valor, certo? Referente ao f de P, nesse ponto aqui, P. Beleza, uma função contínua, vocês já estão habituados com isso. Já essa minha segunda função aqui, gente, ela é uma função que ela não é contínua em P. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe que ela não é contínua em P, porque eu observo bem aqui, ó, que eu tenho um intervalo aberto aqui, então eu tenho uma descontinuidade da minha função nesse ponto. Então, se eu aproximar aqui, ó, por esse lado aqui, eu chego até aqui. Se eu aproximar por esse lado aqui, eu chego até aqui, que encontro o valor do meu g de P, certo? Então eu não consigo aproximar dos dois lados para encontrar o meu valor de g de P. Beleza. Bom, agora que a gente já relembrou a função contínua e a função descontínua em um ponto P, a gente vai continuar agora vendo aqui essa situação aqui, tá? Nessa situação, eu tenho aqui o gráfico ampliado dessa função contínua em relação a esse ponto P, tá? E o que a gente vai discutir aqui? A gente vai discutir primeiro que essa função aqui, eu vou pegar um ponto aqui qualquer, tá? E esse ponto aqui, gente, é um ponto que o meu f de P, ele é maior do que eu tenho aqui, certo? Do que eu tenho aqui, na verdade. Então eu vou ter um f, o quê? De um P somado com o i, certo? Então, eu tenho o valor do meu f de P, que é o meu resultado, e agora eu tenho esse valor somado com um valor, certo? Que vai dar um resultado maior. Aqui embaixo, eu vou ter aqui a minha função f de P, agora subtraído de um valor i, beleza? Então aqui eu tenho um valor, certo? Que quando eu for verificar essa distância aqui, ou essa distância aqui, nesse caso aqui vai ser positivo, certo? Então, quando eu somo esse valor de E com o f de P, eu tenho um valor para cima, superior. E quando eu subtraio aqui, eu tenho um valor inferior. Mas o que é interessante aqui, gente, para a gente discutir a continuidade em relação a esse gráfico? O interessante é o seguinte, é que o meu f de P, gente, ele vai estar dentro desse intervalo aqui, que é o intervalo de f de menos E até o intervalo de f mais E, beleza? Bom, outra coisa, esse meu ponto aqui, gente, ele vai ter aqui um correspondente no meu eixo x. E o correspondente de f de P mais o E vai ser quem? Vai ser o P mais o delta, tá bom? Então é como eu pegar o meu P e deslocar ele por uma variável aqui, delta, sendo que o meu delta ele é um valor maior que zero, tá bom? Beleza. Assim também como o meu E é um valor maior que zero também, tá? Beleza. Agora, eu posso também pegar aqui o representante desse valor aqui em relação ao meu eixo x. E esse representante aqui vai ser quem? O P menos o delta, sendo que também o meu delta é um valor maior que zero. Só que agora é um valor menos delta aqui, certo? Um P menos o delta. Então é o meu valor aqui à esquerda, que representa justamente esse ponto aqui e esse ponto. Pela continuidade, né, gente, eu vou aproximar aqui pela esquerda e vou aproximar aqui pela direita, justamente para que eu tenha aqui os dois valores o mais próximo possível do meu P. Então aqui, ó, à esquerda eu vou ter esse valor aqui bem próximo, tá bom? Que aqui eu vou reescrevê-lo aqui como a aproximação, né? Fui aproximando, então o meu f de P menos E, tá? Então bem próximo aqui. E aqui também, ó, eu vou ter também outro valor bem próximo, tá bom? Então eu aproximo pelos dois lados, certo? Aqui, ó, f de P mais o E, tá? Até que, aqui embaixo também é a mesma coisa. Então, até que eu chegue no valor de P mais delta
e de, obviamente, P menos delta, que seja bem próximo deste valor de P, que eu consiga recuperar esse valor aqui de P por essa aproximação, certo? Então eu não tenho para onde correr, certo? Então eu tenho aqui os valores próximos aqui, que prendem o meu P aqui, que por consequência vai prender também aqui, ó, o meu próprio F de P. Então eu consigo encontrar esse valor, porque o valor de F de P, ele vai estar entre o meu valor de F de P menos E e F de P mais E. Ele vai estar preso aí entre esses dois intervalos. Dessa forma aqui a gente pode ter o seguinte, que a função ela vai satisfazer a propriedade para todo E maior que zero, tá bom? Então esse valor é positivo, positivo, dado que existe um delta maior que zero. Valor positivo, valor positivo. Qualquer coisa, vocês lembram lá das aulas de funções, vocês podem jogar valores aqui para vocês se familiarizarem também, depois vocês generalizam, tá? Com as letras, beleza? Tal que o f de x, tá? Permanece entre f de p menos e e f de p mais e, quando x percorre o intervalo. Qual é o intervalo? Aqui, ó. P menos delta aberto, intervalo aberto, P mais delta, intervalo aberto, com x no domínio de f, tá? Então, é o domínio de f. Então, esse carinha aqui que eu chamei de f de p, pode também ser chamado de, no caso da notação matemática, de f de x. Então, tá bem aqui, né? F de x aqui, a representação, que é esse f de p aqui. Então, desde que eu possa percorrer esse intervalo aberto aqui. Então, eu percorri, né? O intervalo aqui. Eu vim daqui e fui aproximando até chegar aqui, bem próximo, né? Espremendo aqui meu P. E vim daqui até chegar bem aqui, bem próximo, espremendo meu P. Beleza? Eu vou apagar o quadro e já retorno para a gente continuar. Bom, gente, continuando, nós temos aqui a primeira propriedade. A propriedade, tá? Aqui, ela diz o seguinte, que para todo E maior que zero, dado que existe um delta maior que zero que depende desse E, nós vamos ter aqui também tal que o para todo x pertencente ao domínio da função, nós temos o seguinte, essa propriedade, P menos delta menor do que x, menor do que P mais delta, implica num f de P menos E, menor do que o f de x, menor do que o f de P mais E. O que significa isso aqui em notação de intervalo? Vem aqui, ó. Olha lá, então eu tenho aqui uma notação de intervalo, tenho aqui o meu ponto x, que poderia ser x, poderia ser P, tenho um ponto aqui P mais delta, e tenho um ponto aqui P menos delta, tá? Então o meu x, ele está dentro desse intervalo aqui, aberto para P menos delta, P mais delta. Então aqui eu tenho esse intervalo e tenho esse elemento aqui dentro desse intervalo aqui, tá bom? Então essa é a notação aqui de intervalo. E essa notação, ela também vai estar representada aqui para o meu eixo y também, né? Então eu tenho um f de p menos e menor do que o f de x, que é menor do que o f de p mais e. Se vocês ainda têm qualquer dúvida, nós temos aqui o gráfico, tá? Que eu não apaguei de propósito, que eu tenho aqui o f de p, certo? Que está entre o f de p menos e, tá aqui, certo? Que esse valor é menor do que o valor do meu f de p, e esse valor do f de p é menor do que o valor do meu f de p mais e. Então, graficamente também, a gente consegue enxergar isso. Beleza. Entretanto, isso funciona muito bem para as funções contínuas, tá? Como a gente já acabou de ver. Mas lembra lá do início da aula, a gente falou contínua e revisitou também a não contínua. Então, quando o caso é da função não contínua no ponto, que é o caso da minha função g, que nós colocamos no início da aula, essa função aqui ela não vai satisfazer essa propriedade que a gente acabou de ver.
Porque nessa propriedade, a minha aproximação é pela esquerda e pela direita, tá bom? Pela esquerda e pela direita. Então, lembrando aqui o gráfico, tá? Que a gente já viu lá no início da aula. Eu tenho aqui meu eixo x, meu eixo y, tenho minha função g. E a minha função g, gente, olha aqui, ó. Eu não consigo aproximar ela pela minha direita, certo? Eu não consigo aproximar pela minha direita, somente pela esquerda. Dessa forma, eu estou ferindo a primeira propriedade, certo? Então, eu não consigo recuperar o valor do meu g de p, certo? Pela minha direita. Então, olha só. Para um e maior que zero, acima, né, que na verdade ao lado, que é esse aqui, não existe um delta maior que zero, que torne verdadeira essa afirmação. Que afirmação é essa? É essa aqui, a afirmação, essa propriedade, reescrita não com f de x, mas com g de p, tá? Então eu tenho um g de p aqui. E o que é que ela diz, essa propriedade? Ela diz que para todo x pertencente ao domínio da função, eu tenho que o meu p menos o delta é menor do que o x, que é menor do que o p mais delta. Bora observar aqui. Vamos pegar aqui um ponto qualquer aqui. Esse ponto. Beleza? Esse ponto aqui vai ser quem? O meu p menos o delta. Beleza, eu consigo trazer e aproximar daqui. E esse valor é menor do que o meu x, que é o meu p aqui. Beleza. Agora, o x tem que ser menor do que o p mais delta. Vamos pegar aqui um p mais delta. Qual que é aqui? P mais delta. Beleza. P mais delta eu consigo aproximar daqui? Não, porque minha função não é contínua nesse ponto aqui, certo? Então, isso aqui já está ferido. Continuando. O meu g de p menos o e tem que ser menor do que o g de x. O g de p aqui, ó, menos o e, é esse ponto aqui. G de p menos o e. Beleza, eu consigo aproximar por aqui. E esse valor é menor do que o g de x. E o g de x é menor que o g de p mais e. Que é esse bem aqui, né? G de p mais e. Só que desse lado aqui, eu tenho aqui uma descontinuidade e eu não consigo recuperar o meu g de p aproximando também pelo g de p mais e, reduzindo esse valor do e. Não consigo, certo? Então, qualquer que seja o valor de delta maior que zero, que se tome quando x percorre o intervalo de p menos delta, certo? P menos delta, intervalo aberto, até o intervalo aberto de P mais delta, certo? Que é esse intervalo daqui e daqui que a gente acabou de ver. G de x não permanece entre G de P menos delta e G de P mais delta. Então, bem aqui, ó, gente. Ele até permanece em G de P menos delta. Beleza, bem que chega no intervalo fechado. Mas ele não permanece no intervalo de G de P mais delta não, né, gente? Mais E, né? Mais E, perdão aqui. Intervalo G de P mais E. Menos E e mais E. Ele não permanece nesse intervalo de G de P menos E e G de P mais E, beleza? É ferido aqui, gente, justamente porque ela não é contínua nesse ponto, tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso, que é o mais importante, tá bom? Então, a propriedade distingue os comportamentos de f e de g em P. Então, se a minha função é contínua, nesse ponto em específico eu consigo utilizar a propriedade dessa forma, eu consigo calcular de forma tranquila. Mas aqui, se ela não for contínua, aí eu já tenho um problema, tá bom? Beleza, eu vou apagar o quadro mais uma vez e já retorno aí com mais conteúdo aí para a gente estar discutindo. Bom, agora vamos definir a nossa função contínua. Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio, nós vamos definir f contínua em p da seguinte forma. Para todo e maior que zero, dado existe um delta maior que zero, sendo que esse delta é dependendo, né, dependendo de e. Tal que, para todo x pertencente ao domínio da função.
Logo, a gente tem essa representação que é a da propriedade. P menos delta menor que x, que é menor do que P mais delta, que implica no f de P menos E menor que f de x, menor que f de P mais E. Então, a gente já viu isso, agora a gente está vendo na formalização, tá? Aqui a gente tem uma observação, gente, que essa definição de uma função contínua em P, a gente também pode representar na forma de módulo, tá bom? Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho o módulo de x menos P menor do que o delta, que isso é equivalente ao P menos delta menor que x menor do que P mais delta. Então, isso aqui é equivalente a módulo de x menos P menor do que delta. Assim também como o módulo, tá? O módulo de f de x menos f de P menor do que E é equivalente a f de P menos E menor do que f de x menor do que f de P mais E. Isso aqui equivalente ao módulo de f de x menos P menor do que E, beleza? Então, se a gente também tem a possibilidade da representação do módulo, a gente também pode reescrever, tá bom? A minha f contínua em P dessa forma aqui, tá bom? Então, eu tenho para todo E maior que zero, dado, existe um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio da função. Logo, aqui eu vou ter essa reescrita de módulo de x menos P menor do que delta, que implica num módulo de f de x menos f de P menor do que o meu E, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que f, um valor qualquer, né, que dessa minha função f, ela vai ser contida em um A que está contida no domínio da função, no domínio de f, se ela for contínua em todo P pertencente a A. Então, eu vou precisar que esse meu conjunto A, em qualquer P que eu teste, ela seja contínua, certo? Em todos os pontos, para eu dizer que a minha função é contínua, tá bom? Logo, dizemos que f é uma função contínua se f for contínua em todo P de seu domínio, no caso do domínio do f. Então, ela vai precisar ser contínua em todos os pontos, beleza? Bom, eu vou apagar o quadro mais uma vez e já retorno com alguns exemplos, tá bom? Retomando, vamos agora fazer esse exemplo. Prove que f de x igual a 2x mais 1 é contínua em P igual a 1, tá? Então, nós já temos aqui que o valor do P é igual a 1. Logo, nós temos aqui o que, gente? Nós temos aqui um f de 1, que é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, tenho também que meu f de 1, ele vale 3, tá? Tenho esses dois valores aqui. Outra coisa que eu tenho, eu sei aqui da equivalência, né? Então, eu tenho que o meu P menos meu delta é menor do que x, que é menor do que o P mais o delta. Isso aqui implica em um f de P menos um E, que é menor do que o meu f de x, que é menor do que o meu f de P mais o E, tá? Beleza, então o meu P eu sei quanto é, eu posso substituir, tá? Logo de cara. Então, eu vou substituir aqui. O P vale 1 menos o delta menor do que o x, que eu quero saber se é contínua. Aqui o P vale 1 mais o delta. E aqui eu tenho um f de P, eu sei quanto é que vale o P vale 1, então fica f de 1 menos o E menor do que o f de x menor do que o f de P, que o P vale 1, mais o E, beleza? E a gente sabe o seguinte, que meu E tem que ser maior que zero e que o meu delta tem que ser maior que zero, tá? Isso aqui vem da minha propriedade, tá bom? Isso é o quê? Para todo x, certo? Pertencente ao domínio da minha função, tá? Para qualquer x pertencente ao domínio da minha função. Beleza. O espaço aqui já acabou. A gente vai passar para cá agora para poder continuar a questão, tá?
Então, aqui para eu continuar essa questão, o que mais eu posso fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, né, e vou copiar para cá. Então vai ficar 1 menos delta, tá? Menor do que x, menor do que 1 mais delta. E aqui eu vou ter f de 1, a gente já calculou, vale 3 menos o e, certo? Menor f de x vale 2x mais 1, menor do que f de 1, que vale 3 mais o e, beleza? Tá, então continuando. Então aqui eu tenho 1 menos delta menor do que x, menor do que 1 mais delta. Aqui eu tenho 3 menos e. Aí aqui eu tenho 2x mais 1. Essa é na equação. Eu posso pegar esse 1, jogar para esse lado e para esse lado da minha equação. Então eu vou ter 3 menos o e. Esse carinha que está aqui, ele vai passar para o outro lado negativo, né? Menos 1, menor do que 2x, menor do que 3 mais e. Está aqui positivo, vai passar para o outro lado negativo, certo? Cheguei aqui. Então, repita aqui, menos delta, menor do que x, menor do que 1, mais delta. Aqui eu vou ter 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2 menos i. Menor do que 2x, menor do que 3 menos 1 vai dar 2 mais i. Beleza. Continuo. 1 menos delta, menor do que x, menor do que 1, mais delta. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou ter esse 2 aqui. Vou passar dividindo para esse lado da minha equação. Vou passar dividindo para esse lado da minha equação. Então, eu vou ter aqui 2 menos e sobre 2 menor do que x, menor do que 2 mais e dividido por 2. Tá? Continua aqui. 1 menos delta menor do que x, menor do que 1 mais delta. Então, aqui. Aí aqui eu posso simplificar tirando o MMC. Então aqui eu vou ter 1 menos e sobre 2, menor do que x, menor do que 1 mais e sobre 2. Beleza? Então eu cheguei aqui, ó, e observo que eu tenho uma equivalência, certo? Então tem uma equivalência aqui, ó. 1, certo? Vou pegar aqui outro pincel. Eu tenho uma equivalência aqui, ó. Esse 1 com esse 1 aqui, ó, tá? Aqui, ó, menos o delta, aqui, ó, com meu e sobre 2, tá? Negativo. Tenho o meu x aqui. Tenho aqui, ó, vou passar por baixo. Tenho aqui o meu 1zinho aqui, tá? Mais o delta, tá aqui, ó, com o 3 sobre o e sobre 2, perdão. Então eu tenho aqui que meu delta é igual a e sobre 2, tá bom? Nesse caso. Então se ele é igual a e sobre 2, sabendo que meu i é maior do que 0, logo o meu delta, que é esse carinha bem aqui, que é igual a i sobre 2, ele vai ser o quê? Maior do que 0, tá? Então, ela é uma função contínua nesse ponto, porque eu respeito aqui a propriedade. Portanto, é contínua em P igual a 1, né? Ela é contínua nesse ponto aqui, beleza? O que mais nós podemos deduzir daqui, tá? Então, nós podemos deduzir aqui o seguinte, então, que a minha função ela é equivalente, né? Então, eu posso ter aqui 1 menos o delta menor que x, menor do que 1 mais o delta. Isso aqui vai estar equivalente na minha função lá. Minha função f de 1 menos o e menor do que o f
de x menor do que o f de 1 mais o e. Beleza? Então, a gente provou aqui, tá? Que ela é contínua no ponto de P igual a 1, beleza? É bem simples, tá? Tem um pouco de, obviamente, interação matemática, operação, mas o cálculo ele acaba sendo trivial, só algumas manipulações matemáticas, tá bom? Eu vou apagar o quadro e volto com mais um exemplo, tá bom? Retornando, agora vamos fazer o segundo exemplo. O exemplo diz o seguinte: a função constante f de x igual a k é contínua em todo o P real, tá? Então vamos lá. Então a gente vai utilizar aqui a nossa formulação. P menos 1 delta menor que x, menor do que um P mais um delta, que implica no f de P menos um E, menor do que um f de x, menor do que um f de P mais o E, beleza? Aqui a gente tem a nossa função, tá? A gente sabe que é um f de x que é igual a k, logo também a gente já sabe que o meu f de P para qualquer ponto, também o resultado vai ser k. Então a gente só faz substituir, tá? Substituindo, eu vou manter P menos delta menor do que x, menor do que P mais delta, beleza? E agora eu tenho um f de P. Qual é o resultado de f de P? Meu próprio k. Menos o E menor do que f de x. F de x vale k também. Menor do que o f de P. Que o f de P vale k mais E. Beleza. Chegou aqui, gente. Vamos lembrar aqui do nosso gráfico, tá bom? Então aqui a gente vai ter o nosso gráfico, tá bom? Então eu tenho um valor k, que é a minha constante, tá bom? Então vamos supor que esse aqui é o valor k, tá, da minha função f de x, que é igual à minha função f de p, beleza? Então nesse caso específico aqui, ó, eu tenho um k menos um e e um k mais um e. E tenho aqui o meu ponto, tá bom? Que eu vou definir aqui como meu ponto P, tá bom? Que pode ser qualquer ponto. E no meu ponto P, eu tenho aqui o meu f de P, certo? Então, f de P. E agora eu vou pegar um ponto K mais E, tá bom? Um ponto mais para cá, tá bom? Então, eu vou pegar um ponto aqui, que vai ser o meu P mais delta, tá? Então, esse meu ponto aqui, P mais delta, ele vai me retornar qual valor, gente? O próprio f de P, certo? Que é o meu próprio K. Agora eu vou pegar um ponto aqui anterior. Vou pegar um ponto aqui, P menos delta, tá bom? P menos delta, P mais delta. Peguei aqui, qual valor ele me retornou? Ele me retornou o próprio K, beleza? Então eu posso aproximar aqui pela esquerda, posso aproximar pela direita, e eu vou observar o seguinte, que sempre eu vou encontrar o valor aqui do meu f de x, que é o meu valor de k. Logo, é uma função contínua, tá? Beleza? Então essa função aqui, que é a minha função f de x igual a k, ela é uma função contínua em todo o P real. Tá aqui, tanto para direita quanto para esquerda, ela vai ser contínua em todos os pontos, sempre me retornando o valor de k, beleza? Bom, gente, na aula de hoje a gente viu um monte de coisas sobre definição da minha função contínua, vimos como é que não se aplica numa função que não é contínua em determinado ponto, nós vimos aqui a formulação matemática, a propriedade, vimos graficamente também, e a gente finalizou a aula com 2 exemplos aí bem legais para que vocês possam fixar, tá? Na aula que vem a gente continua trabalhando com mais 1 ou 2 exemplos, tá bom? E a gente começa já um novo aí tópico para a gente estar discutindo, tá? Como sempre, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.